pessoal, hoje a gente vai falar a respeito dos verbos. Exatamente! Você sabe o que é um verbo? O verbo geralmente indica uma ação. Por exemplo, João estuda muito. O verbo encontra-se na palavra estuda, que provém do verbo estudar. O verbo também possui algumas flexões, ou seja, alguns modos diferentes de serem usados. Por exemplo, indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo, expressa-se uma certeza. Por exemplo, eu vou à aula. O verbo encontra-se na palavra vou, que provém do verbo ir a algum lugar, dando a certeza de que você vai à aula. Já no modo subjuntivo, expressa-se uma dúvida, hipótese ou desejo, caso aquilo aconteça. Por exemplo, se eu fosse, te avisaria. Aqui encontramos dois verbos, um verbo auxiliar e um outro verbo que indica o que aconteceria caso o primeiro verbo fosse realizado. O verbo fosse expressa uma hipótese ou uma condição. E a partir disso, encontra-se o outro verbo, avisaria, que indica que caso o verbo fosse realizado nessa hipótese ou nessa condição, a pessoa iria a determinado lugar e avisaria a pessoa. Ou seja, caso a condição fosse concretizada, a pessoa avisaria a outra que iria a determinado lugar. Já no modo imperativo, é mais voltado para uma ordem, um pedido ou um conselho. Por exemplo, estude para a prova. A palavra estude vem do verbo estudar nesta frase, que indica que a pessoa da frase está dando uma ordem, pedindo ou aconselhando o aluno a estudar, ou a pessoa. E aí, gostou da dica da aula de hoje? Eu espero que sim. Espero que tenha sido bem proveitoso e que você tenha entendido um pouco mais a respeito dos verbos. Revisãozinha rápida, hein? Verbos indicam uma ação. Por exemplo, João estuda muito. O verbo encontra-se na palavra estudar. O verbo também indica três flexões. A primeira é o indicativo, que indica a certeza de algo. Por exemplo, eu vou à aula. O verbo encontra-se na palavra vou, que indica que a pessoa vai a determinado lugar. Se ela vai, o verbo é o verbo ir a algum lugar. Ou seja, para onde ela vai para a aula. No subjuntivo, indica-se uma dúvida, hipótese ou desejo. Aqui nós possuímos dois verbos nessa frase, um verbo auxiliar e um outro verbo que indica o que aconteceria caso a condição fosse realizada. Por exemplo, se eu fosse, te avisaria, que pode indicar no verbo fosse uma hipótese ou uma condição, e a partir dessa condição ou hipótese veria o resultado, ou seja, avisar, que vem da palavra avisaria na frase. E no imperativo indica uma ordem, pedido ou conselho. Por exemplo, estude para a prova. Estude vem da palavra estudar no verbo, que indica que a pessoa deve estudar. Gostou da explicação rápida? Curte, compartilha e comenta. Se inscreve no canal. Beijinho!